Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje. E lembrando a você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita e gravação privada, principalmente prazo de espera, as diferenças entre uma e outra, clique aqui e assista ao vídeo explicativo sobre as diferenças entre a gravação gratuita, que é esta que vai no ar no YouTube, e a gravação privada, principalmente na questão de prazo de espera. Olá, André. Me chamo tal, tenho 23 anos, moro em Paulo Afonso, Bahia, com minha avó. Bem, minha história é um pouco complicada, pois quando comecei a namorar com meu ex, eu estava internada fazendo tratamento contra o câncer. Vou resumir aqui como tudo começou. Olha, eu faço tratamento contra o câncer em Salvador, na cidade onde meu ex mora, e por coincidência ele também trabalha no mesmo hospital onde faço tratamento. Sabe, a gente se conheceu nesse hospital em outubro de 2012. Não demorou muito, começamos a namorar. 15 dias depois ele me pediu em namoro, daí então eu ainda estava bonitinha, coradinha, cabelos grandes, etc. Falei para ele o porquê eu estava internada. Disse que tinha câncer, que ia iniciar um tratamento quimioterápico, que o meu cabelo ia cair, eu ia emagrecer, que o tratamento ia me maltratar um pouco. Daí perguntei para ele se realmente ele queria ficar comigo. Então ele disse que sim, pois estava apaixonado por mim e que já sabia desse tipo de tratamento. O tempo foi se passando e eu me apaixonei por ele perdidamente. Ele foi um namorado muito presente, pois ele trabalhava de segunda a sexta no hospital e no final de semana ele ainda fazia questão de ficar comigo. Ele cuidava muito bem de mim, todos lá do hospital, desde funcionários a pacientes, acompanhantes, se admiravam com ele e com a nossa história e pelos cuidados dele comigo. Quando foi em dezembro, eu tive alta para passar Natal e Réveillon em casa com minha família. Daí convidei ele para ir para minha cidade e minha mãe e ele comigo e minha mãe. E ele aceitou, mas só dava para ele ir no Réveillon, pois ele ia trabalhar no Natal. Então ele foi, conheceu toda a minha família, meus amigos. Para minha surpresa, no Réveillon, ele reuniu toda a família e amigos e me pediu em casamento na frente de todos. Foi muito surpreendente, todos se emocionaram, pois eu já estava careca, magrinha, toda pálida por conta da quimioterapia. Eu não esperava isso dele. Chorei pra caramba. Tenho esse vídeo, até hoje está guardado. Voltamos para Salvador porque eu tinha que dar continuidade ao tratamento e ele tinha que trabalhar. Passei 5 meses internada e ele do meu lado o tempo todo. Dei várias entradas na UTI e ele ali, junto comigo, não me abandonou sequer um minuto. A família dele sempre nos apoiando, se preocupando comigo, etc. Em maio de 2013 tive alta, fui para a casa dele, passei 8 dias lá com ele e com a família dele. Depois vim embora para a cidade dela, né? Mas a gente se falava todos os dias por telefone, mensagens, WhatsApp, Skype. Em junho, ele veio para minha cidade passar meu aniversário comigo. Passou 2 dias aqui por conta do trabalho. Aí eu fui para Salvador fazer revisão, aproveitei e fiquei lá para passar Dia dos Namorados com ele. Mas aí tive um imprevisto com os médicos e tive que passar mais de 15 dias em Salvador. A mãe dele, um amor de pessoa, pediu para ficar na casa deles. Daí ele foi ficando diferente comigo. Não estava mais usando a aliança, não me dava mais aquela atenção de antes, evitava sair comigo, não atendia mais ligação na minha frente, etc. Quando foi na segunda quinzena de junho, ele não dormiu em casa. No outro dia discutiu feio com a mãe dele por conta disso. E no dia seguinte ele terminou comigo. Disse que me amava muito, gostava muito de mim, mas não queria me fazer sofrer, pois ele tinha ficado com uma garota
e não achava justo fazer aquilo comigo. Não tinha como voltar atrás, porque ele já tinha cometido aquele erro. Ele chorou à beça, me pediu perdão. Eu, loucamente apaixonada por ele, perdoei, mas não voltamos. Cheguei a conversar com ele várias vezes. Pedi para voltar, mas ele não quis. Está fazendo 1 ano e 3 meses de separados e eu ainda sou perdidamente apaixonada por ele. Amo ele de verdade. Todo mês eu vou a Salvador, passo 2, 3 dias lá, sempre vejo ele no hospital. Ele vai na pousada conversar comigo, mas infelizmente só restou a amizade. A gente se falava todos os dias por WhatsApp, ele me ligava todos os dias, mas já tem 2 semanas que ele não me liga e no WhatsApp ele fala comigo muito pouco agora. A mãe dele me liga todos os dias, tem um carinho enorme por mim. Até uns 2 meses atrás eu ainda tinha esperança de voltarmos, porque ele ainda se preocupava comigo. Poxa, depois de 1 ano, ele ainda ter aquela preocupação, muita gente ainda pergunta se a gente voltou por causa do vínculo que a gente ainda tem um com o outro. Mas eu não consigo me afastar dele porque eu ainda o amo de verdade. O que eu faço? Será que a gente ainda tem volta? O que faço para isso acontecer? Será que eu devo esquecê-lo? Cheguei até a me afastar dele, mas não consigo, pois minha família gosta dele, a família dele gosta de mim, a mãe dele está sempre me ligando, minha avó está sempre perguntando por ele, me ajuda por favor. Olha, minha querida, você amou, não é verdade? E ele provavelmente também amou você. Eu não gosto daquelas comparações, daquelas coisas que as pessoas falam, por exemplo, mas se é amor, então, se é amor, se deixou é porque não era amor. Né? Eu acho que isso aí é mais conveniente a gente acreditar. Se não, então se me deixou é porque na verdade nunca me amou. Por que não? Amou. Porém, o que acontece? Eu vejo assim, às vezes a gente abre margem para muita coisa, infelizmente. Eu acredito que quando a gente está numa relação bacana, quando a gente está numa relação e ele mostrou que ele realmente gostava, esteve ao seu lado, provavelmente nos momentos mais difíceis, em termos de saúde, não é? Nos momentos mais difíceis da sua vida, ele esteve ao seu lado, além de trabalhar, fazer plantão, ia para a sua cidade quando possível, fazer as comemorações lá com você. Porém, isso que eu digo, às vezes a gente abre margem para algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente está cultivando uma planta, ela precisa do nosso cuidado, a gente precisa cultivar isso aí. E a gente também não pode abrir margem para algumas situações. Por exemplo, poxa vida, se eu deixar, eu vi, por exemplo, a minha mãe tem horta ainda lá no sítio até hoje, mas já não existem mais galinhas. Depois, não tem mais as galinhas, que antigamente quando eu era criança tinha galinha lá no sítio, agora não tem mais. Então não se podia, a horta tem que ser cercada, porque senão a galinha entrava, ciscava tudo lá, comia algumas coisas, enfim. Até, inclusive, alguns animais, por exemplo, cavalo. O cavalo que está andando por ali, ele pode entrar. Então você não podia deixar a porta. A horta era cercada com tela, e tinha uma portinha feita de tela também, um portãozinho, uma porta realmente, para a gente adentrar a horta. Para você entrar naquele espaço onde se cultivava as coisas. André, o que você tá... Eu gosto de dar exemplo porque eu acho que o exemplo ele faz a gente entender melhor algumas coisas. Então, um relacionamento, gente, se a gente sabe que está bacana, vamos cultivar. Vamos cultivar. Não significa que a gente tem que se fechar em nós dois. Mas a gente não pode abrir margem, abrir a porta para que outros venham ciscar. Literalmente. Nem tinha pensado nisso, viu, gente? Para que as galinhas para que as galinhas não venham ciscar. Então, por quê? Porque depois compromete o cultivo. As crises acontecem porque por vezes a gente permite.
É tudo questão de postura. O povo fala das redes sociais, por exemplo. Eu não vejo a rede social como algo ruim. A rede social é algo bom. Ela conecta, ela une, é através dela que nós estamos conversando. Porém, a maneira como as pessoas se portam diante das redes sociais. Pô, não é verdade? Vai ter gente que vai vir te cutucar, Facebook, vai vir com mensagem, por exemplo, particular no seu Instagram. Ai, curti muito seu perfil, sabe? Começa com umas coisas, coloca uma carinha piscando. Aí você fala, nossa. Então tudo começa assim. Se a gente dá margem, se a gente abre a portinhola para que essas coisas adentrem. E aí então a gente não... O cultivo que estava aqui, pô, tá bacana. Então quando a gente começa a abrir, aí acontece isso. Eu vou entrar em crise, o sentimento meu entra em crise, então será que é o que eu quero, não quero? Gente, quando a gente está vivendo uma coisa bacana, vamos continuar naquilo. Minha querida, eu não estou dizendo que foi isso, mas se ele se envolveu com outra pessoa, então, evidentemente, não sei se foi ela que veio atrás dele, se foi ele que deu moral para ela, e aí depois, então, se envolveram. E a mãe dele provavelmente estava percebendo tudo isso, por isso que discutiu com ele no dia que ele dormiu fora. Depois, no outro dia, a mãe discutiu com ele, porque a mãe, lógico, a mãe não é boba, ela deveria já estar percebendo isso, que isso deveria estar acontecendo há um bom tempo, que isso já estava acontecendo, e por isso que ela não achou justo, né, que isso fosse feito em relação a você, e por isso que depois, então, ele jogou limpo para com você, porém ele já estava estranho antes, ou seja, ele já tinha entrado em crise, já tinha aberto, né, a possibilidade, já tinha aberto, eu abri margem para que isso adentrasse e acabasse estragando uma relação tão boa que eu tinha. Agora, isso eu estou dizendo, que sirva de alerta para nós. Para que quando estejamos numa relação que a gente considera que está bacana, gente, que vale a pena, que nós temos coisas em comum, que a gente não tem essa postura. Por mais que às vezes a gente possa estar às vezes numa crise dentro da relação, se eu percebo que eu estou num momento de crise, aí sim que eu tenho que cada vez mais não abrir essas portas, não abrir essas possibilidades. Ao menos enquanto eu tento resolver aqui as minhas crises. Porque se eu estou em crise, qualquer brechinha eu já vou enxergar como, nossa, uma grande coisa. Porque eu vou estar enxergando a partir da situação que eu estou. E eu estou numa situação de crise, então eu enxergo que todo o resto é muito melhor. E eu não consigo avaliar adequadamente as situações. Agora, minha querida, infelizmente isso aconteceu. Adentrou, não é verdade? Então, abriu margem, adentrou, se envolveu e pelo visto agora então ele não tem mais, ele tem esse carinho, esse cuidado para com você, mas não mais no sentido como você gostaria. Não é verdade? É triste? É. Mas acontece? Infelizmente. É por isso que eu estou dizendo, falei todo esse aspecto para a gente pensar antes, que isso sirva de alerta para nós. Então eu estou falando agora de forma geral muito mais do que falar para você, porque falar para você é simples o que eu tenho que falar para você. Falar para você é, minha querida, aconteceu, eu quis mostrar o que aconteceu, né? O que pode ter acontecido, porque eu não sou vidente, eu estou mostrando, fazendo uma reflexão que é o que eu vejo a partir das análises que eu vejo de relacionamentos, das pessoas que abrem margem, das pessoas que estão, às vezes elas querem, só sabe, não é nada, às vezes é só por causa que, eu quero sentir meu ego massageado, então, eu correspondo a uma cantadinha, eu não percebo que na verdade eu posso estar abrindo margem, só porque eu quero massagear meu ego, eu estou abrindo margem para uma coisa muito negativa que pode vir para o meu relacionamento. E para você, minha querida, portanto, por isso que eu estou dizendo, é simples o que eu tenho para falar para você. É triste quando a gente ainda gosta, mas a gente percebe que a outra pessoa, por N razões, ela entrou então em crise e não tem mais o mesmo sentimento, apesar de ter carinho por nós, não tem mais o sentimento que nós temos ainda pela pessoa, ela não tem mais por nós. Portanto, só nos resta uma alternativa, seguir. E aí somos nós que vamos ter que decidir. Porque você continuou, né?
Você continuou conectada, família gosta, não sei quem gosta, não sei quem. Mas é ele que tem que gostar. Pai gosta, mãe gosta, avó gosta, eu não sei quem gosta. Não, é ele que tem que gostar dessa maneira, não são os outros. Ele pode ter carinho por você, né? Ter muito carinho por você, que não é o carinho na proporção que você tem por ele. Tanto que você ficou todo esse tempo aí alimentando tudo isso ainda, na esperança de que a gente fosse voltar. A esperança de que vai voltar. E às vezes nessa esperança, na verdade, é isso que nos impossibilita de seguir. Essa esperança de que então ele vai perceber que na verdade ele gosta de mim. E aí a gente não encara o que aconteceu, a gente não encara o que a pessoa fez, a gente não encara o que ele nos diz, né? Que ele não quer mais, que ele não quer me ver sofrer, que então isso, que aquilo, que, sabe? A gente não encara isso porque a gente fica com aquela coisa aqui atrás. É igual a pessoa que na frente ela mostra que ela quer, que ela está seguindo tal. Só que no fundo, ela tem ainda aquele negócio. Amanhã ou depois vai voltar se rastejando para mim. Então, eu conheço um monte de gente que faz isso. Fala que está seguindo, está seguindo, eu tô de boa, quero mostrar, não sei o que, sai, faz isso, faz aquilo, só que lá no fundo ela tá. Você vai ver, amanhã vai vir correndo atrás de mim. Então não se liberta. Não se liberta e por isso que depois então não consegue experienciar, por exemplo, um novo relacionamento, porque ainda está conectado. Ela está só seguindo, indo, na esperança ainda de que aquele outro relacionamento volte, de que aquela outra pessoa venha correndo atrás. Perceba, né? Perceba que me perdeu, perceba que eu segui, perceba o valor que eu tinha, o quanto eu amei, e aí vem atrás de mim. E isso então é negativo no sentido de nos amarrar. A gente fica conectado numa situação que não está nos levando mais para um lugar bacana. Porque uma relação, para nos levar para um lugar bacana, é quando ela é correspondida. Quando os sentimentos são incompatíveis, a outra pessoa pode ter até um sentimento de carinho, de admiração, de cuidado para comigo, mas só. Não é mais aquele sentimento de amor para sustentar uma relação amorosa. Então, quando existe essa incompatibilidade, a gente tem que se desvincular de tudo isso para que a gente possa seguir, para que a gente não fique amarrado em falsas esperanças e em falsas expectativas. Muito obrigado. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você nas redes sociais. Muito obrigado, um beijo no coração e, é claro, um forte abraço.